Latitumática na área aí, né? Espero que a bateria de vocês já esteja totalmente carregada, né? No 100%, né? Com a carga cheia, né? Estamos retornando aí depois de uma semaninha de recesso. E a aula de hoje aí vai ser para a gente fazer a correção da nossa verificação de aprendizagem. Então a gente vai fazer a correção, vocês vão acompanhando para ver se teve alguma dúvida. As questões que vocês erraram, vocês vão colocar no caderno essas questões aí que estão erradas e o gabarito correto e a resposta que você marcou. Tá bom? Então vocês vão colocar o gabarito correto e a resposta que você marcou aí no seu caderninho. Beleza? Então estou agora compartilhando a tela da avaliação do formulário. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer coisinha que vocês tiverem em relação à prova, vocês vão me mandar um e-mail. Vão me mandar um e-mail, marco.queiroz@colégioceres.com.br, e lá vocês vão sinalizar qual foi a dúvida que vocês tiverem. Tá bom? Qualquer sinalização vocês vão fazer via e-mail, que aí eu vou atender lá de forma particular, tá bom? Então, vamos nessa, né? Let's nessa aí. Então, eram 10 questões da nossa verificação diagnóstica de aprendizagens, né? E aí tinha questão de malha quadriculada, de plano cartesiano e de poliedros. Então, o que a gente tinha aí como comando? A primeira questão, então, aí da prova. É fornecido um mapa, né, de uma cidade e aí de um bairro. Então, a figura mostra o mapa de um bairro no qual estão localizados alguns edifícios. A localização deles é feita por meio de uma letra e de um número. Vinícius Sena realizou o seguinte trajeto ao sair da escola e chegar em sua casa, que fica próximo ao restaurante. Então, próximo ao restaurante está a casinha do Vinícius. E aí o trajeto que ele queria percorrer era o quê? Posto, depois supermercado, depois restaurante, que é o que ficava perto da casa dele, né? E aí é para a gente marcar a alternativa que contém a sequência correta do trajeto. Então a gente vai ter que olhar. Primeiro o posto. O posto aqui, ó, ele está na G5 ou F5. Então as opções que tem aí, ó, G5 e G5. Então ou é a primeira ou é a última. Aí depois o próximo é o supermercado. O supermercado já está na localização P8 ou Q8. E aí a gente vê G5P8, G5P8. Então, ou é a primeira ou é a última. Então a gente já eliminou a segunda e a terceira. E o último é o do restaurante. O do restaurante ele vai estar localizado aí nas coordenadas L10 ou M10. E aí, a gente olhando aí, então, o trajeto que ele vai percorrer é o G5P8M10. Então, era a alternativa D. E aí, essa localização na malha quadriculada, como eu falei para vocês, sempre a gente faz a partir de uma letra e de um número. Então, finalizada a segunda. Metrópolis aí, né, que é a cidade fictícia localizada nos Estados Unidos, né, que aparece nas histórias da DC Comics, sendo o lar do Superman, né, e o cenário para a maioria das aventuras do personagem ao longo de décadas. Analise a posição relativa entre as ruas e assinale a alternativa correta sobre essas posições. Então, vamos aqui nessas informaçõezinhas. E nós temos aqui, né, que a rua aí é a segunda rua, né, com a quinta rua, né, que é Second Street e Fifth Street. Se a gente analisar aqui, ó, são essas duas daqui de cima, onde que está o mouse. Então, eu vou até marcar aqui, ó. Pegando aqui, ó, Second, Fifth. Essa e essa. Essas duas ruas são concorrentes. Falso. Elas são paralelas, né? Elas não têm ponto em comum. Então, item falso. A Avenue of Tomorrow e é perpendicular à 14ª rua aí, né?
E a gente vai analisar aqui. Avenue Tomorrow é essa daqui. E a 14ª rua é essa. E aí eles falam que são perpendiculares. Certíssimo. Alternativa B. Então o gabarito aí da segunda era a letra B. Aí só para a gente conferir os outros. A Boston Street é paralela à Second Avenue, que é aqui, né? A segunda avenida. Que é essa daqui, ó. Segunda avenida e a Postedon. E aí, se a gente analisar aqui, elas não são paralelas, elas são concorrentes. E a Tito Avenue, ela não é paralela com a 14ª, né? Rua. Então a gente vai ver aqui, ó, a Titon é essa, né? Com a 14ª é essa, elas são paralelas. E aí ele fala que não é paralela. Então a alternativa correta, letra D. Então, primeira aí, alternativa D, segunda, letra B de bola. Agora que Clark Kent, ele passa a trabalhar no planeta diário, na cidade de Metrópolis, onde ele conhece a bela repórter Lois Lane, né? Analise um mapa e analisando esse mapa aqui do Metrópolis, né? É possível verificar que a Elm Avenue e a Bloomsbury Street, e aí ele quer saber qual é a posição que a gente tem entre essas duas. E aí analisando aqui, ó, aonde estão localizadas essas duas ruas. Vou pegar aqui meu marcador. São essas duas ruas aqui, ó. Bloomsbury Street e a Elm Avenue. E aí, se a gente analisar essas duas ruas e a gente acompanhar, ó, essa rua vem descendo e essa outra também, ó. Elas se encontram nesse ponto. Então, aqui ele fala, não apresenta ponto em comum. Falso. Se cruzam em um ponto, verdade. Mas não formam entre si um ângulo reto, verdade. Item B também. Ok. Aí o item C, elas se cruzam e formam um ângulo reto. Não. E a outra são paralelas, pois estão não são paralelas, né? Elas têm ponto em comum. Beleza? Então, item aí da terceira é item B. A quarta questão, o Titiolândia Park, ele iniciou sua temporada de inverno e fica na Vila dos Matemáticos, no litoral sul, até o final do ano. Analise um mapa que detalhe as entradas e atrações, né? Em relação às localizações apresentadas ali, é para marcar a alternativa correta. Aí ele fala assim, a entrada de uma pista do parque está localizada no eixo horizontal. Verdade. Aqui, ó, tem uma entrada aqui e outra entrada aqui. Mostrada na coordenada. Aí aqui ele fala que está na coordenada 0,11. Tem alguma entrada ali na 0,11? Mas 0 seria do horizontal e 11 da vertical. E ali, na realidade, não. Seria 8,0 e 11,0. Então, esse primeiro item aí, ó, tá falso. O acesso a uma pista do parque está localizado no eixo vertical, verdade, que é dado pelo ponto C. E isso, verdade, que está lá em cima, cuja coordenada é 7,0. Aí ele falou que o 7 é da horizontal e o 0 é da vertical. Negativo, mentira falsa aí, né? Ó, não rola, não. Ali a localização seria o quê? 0,7. Então eu troquei aí nessas duas informações. Então não é nem a letra A e nem a letra B. A coordenada R6,3, né? Então a gente vai bem aqui, ó, no ponto R, que é o 6,3. Determina a localização de uma menina? Não. A localização da menina seria o quê? O ponto R é esse daqui, ó. O ponto R seria esse. Seria o quê? 3,6. Então está trocado de novo. Porque até eu falei para vocês, o plano cartesiano, a localização é feita primeiro com horizontal e depois é feito com da vertical. Por isso que está errado o item. Entre os valores
de 13 e 14 no eixo horizontal, é possível localizar a entrada de uma porta do castelo. Verdade, né? Ó. Entre os itens 13 e 14 aqui, ó. Se a gente acompanhar, está a entrada do castelo. Então, qual é a alternativa correta? Era a alternativa D, de dado. Deixa eu só fechar aqui. Pronto. E o Tchutchulândia, né? Onde a diversão está garantida. E aqui sempre a gente encontra matemática nas suas atrações. E aí ele conta, né, com diversas atrações para todas as idades e para toda a família curtir. Então, não seja por isso, venha para Titiolândia, onde a sua diversão está o quê? Garantida. E aí, em relação à localização das atrações, vocês vão marcar a alternativa correta. Então, nessa questão 5, aí eu dou a localização e dou uma informação da atração do parque, né? Então, a coordenada 11,2 determina a localização do trenzinho. 11,2? Eita, 11,2. Ele sai, né, do trenzinho. Não é, não. É falso, né? A coordenada 4,7 determina a localização de um banco da roda gigante. 4,7. Então, vamos pegar aqui o nosso pincel. 4,7. Eita, também não, né? A roda gigante seria 7,4, né? Tá trocada aí. A coordenada 11,4 determina a localização de um carrinho bate-bate. Carrinho bate-bate, aqui ó, é o ponto G. Aí ele fala que é o ponto 11,4, não é 11,2. E a coordenada 12,8 determina a localização do carrinho de sorvete. Vamos ver, 12 aqui, 0,8 aqui. Então, ó, 12,8, realmente. É de um carrinho de sorvete, então, alternativa D, de dado. Apagando aqui. Então era essa daí, tá? Então questão 5 corrigida, questão 6. A figura abaixo mostra a localização do Titiolândia Park na Vila dos Matemáticos. Com relação às regiões poligonais, assinale a alternativa correta. Aí vamos lá o que ele colocou, né? A primeira, analisando a coordenada 12,0 para a coordenada 4,0, é correto afirmar que houve uma redução de 4 vezes o valor de cada uma, né? Então, se era 12,0 e foi para 4,0, reduziu realmente. Só que foi de 4 vezes essa redução? Não. Essa redução foi de 3 vezes, né? Porque 12 dividido por 3 dá 4. Por isso que ela está errada esse item. Essa alternativa. É correto afirmar que as figuras são idênticas e não semelhantes. Falso, né? Porque para ser idêntico tem que ter o mesmo tamanho. E não tem, né? É o contrário, né? Elas são semelhantes, mas não são idênticas. Foi o que eu falei para vocês, né? Quando tem uma redução de uma figura, a gente fala que as figuras são semelhantes. E aí eu coloquei o contrário, então por isso que o item está errado. Comparando a região do parque com a Vila dos Matemáticos, temos que a coordenada 6,12 é 1/3 da coordenada 3,4. 1/3 de 6 é 2. E 1/3 de 12 é 4. Então está errado. Que a coordenada F, se eu analiso lá, ó, a coordenada é 4,3, mas não é 1/3. Então tem que tomar cuidado aí. E também na outra, 12,6, né? Então tá o quê? Tá errado. Caso queira, né, ampliar a região da Vila dos Matemáticos em 2 vezes, que é o dobro, teremos as seguintes coordenadas. O 00, realmente, porque aí multiplica por 2 fica 0. A outra coordenada que a gente tinha era o 12,0, que aí multiplica por 2 vai ficar 24,0. Ok. A outra que a gente tem é o 12 e o 6, que fica 24,12. Verdade. E a outra que a gente tem lá na coordenada é o
0,6, que aí vai ficar o dobro, 0,12. Então, a alternativa correta aí é essa daí que fala da questão da ampliação. É a alternativa D também. Agora que foi finalizada a parte de plano cartesiano, o que a gente tem na próxima? A gente tem ali um conjunto de embalagens que são sólidos geométricos. Aí ele fala que apenas uma das figuras apresenta a quantidade de faces igual a de vértices. Então, apenas uma das figuras a gente vai encontrar essa relação, né? E quando ele fala que a quantidade de faces é igual a de vértices, é porque eu estou falando de uma pirâmide. E realmente só tem uma pirâmide, então a alternativa correta, a alternativa A. E aí, para a gente conferir as de baixo, é possível aplicar a relação de Euler apenas nas figuras 1, 2 e 4, falso. A 3 também podia. A única que a gente não aplica é na 5. Ele fala que a 3 não é sólido, não é poliedro. Mentira, né? Tanto a figura 1 como a figura 2 apresenta a quantidade de arestas igual ao dobro do número de lados. Falso. É o triplo, né? E a figura 4 apresenta o formato de um prisma heptagonal. Não, é um hexagonal. Por isso que está errado, então, a alternativa A. Até porque eu falei para vocês, em toda pirâmide, a quantidade de vértices é igual à quantidade de faces. Por isso que a alternativa A ela está o quê? Corretíssima. A próxima questão, a oitava. Uma pirâmide apresenta 16 arestas. Então, vou colocar aqui de uma outra cor. Então, tem 16 arestas. Então, a gente vai aplicar V mais F é igual a mais 2. E aí a gente vai usar a informação da outra questão que eu falei para vocês. Por isso que eu já marquei lá. A quantidade de vértices de faces é a mesma. Então tem igual quantidade aí. E aí ele fala que a quantidade de arestas é de 16. Então vai ficar 16 mais 2 tem que ser igual a V mais F. Sendo que V e F é igual na pirâmide. Então V e F, que é igual, tem que dar igual a 18. Como essas duas quantidades são iguais, né, é o mesmo valor e tem que dar 18, então quer dizer que o V e o F tem que ser 9 para cada um. Porque 9 mais 9 vai dar o quê? 18. Então a alternativa correta, letra D. Tá? Então é 9. Não era para ter dividido por 2 o 16. Porque ainda tinha que somar 2 para igualar as quantidades. Tá bom? O próximo agora, durante a pandemia, né, o serviço de delivery está em alta. E um dos serviços mais bem procurados aí é o das pizzarias. E as pizzas grandes, elas são entregues em embalagens que lembram um prisma octogonal. Como ele já falou que é um prisma octogonal, quer dizer que tem 8 lados a base. Então, octogonal, então, o número de lados da base, então, de lados aqui, ó, vai ser igual a 8. Aí dá para a gente descobrir que eu falei que a quantidade de vértices é o dobro, então fica 16. A quantidade de faces sempre é 2 a mais que o número de lados, então fica 10. E a quantidade de arestas é o triplo, que é 24. E se eu fizer, ó, V mais F dá 26, e A mais 2 também vai dar o quê? 26. Então está correto. Então a alternativa que tem ali 16, 10 e 24. 16, 10 e 24. Então a alternativa C. Então a 9, alternativa C. E a última questão para a gente finalizar a correção da prova. Um poliedro ele apresenta 12 arestas e 6 vértices. E aí ele quer determinar a quantidade de faces. E aí a gente vai aplicar de novo a relação de Euler. Então o que ele fala? Que tem V mais F é igual a A mais 2. E aí o poliedro então vai ter V, que no caso é 6,
Então, a gente vai ter ali 6 mais F tem que dar igual a A, que eu já sei que no caso é 12. O A é igual a 12, mais 2. Então, 6 mais um número que eu não sei qual é, tem que dar igual a 14. Então, qual é o número que somado com 6 que dá 14? Então, o F, que é o número de face, vai ter que ser o quê? Igual a 8. Então, a alternativa B, que vai dar os 14. Então, a prova está corrigida, então agora o momento é de ver o que foi que vocês acertaram, o que vocês erraram, questões erradas no seu caderno com a justificativa. Então, o gabarito da prova ficou D, B, B, D, 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 A, D, C, B. Essa era a prova. Vocês tiveram aí rendimentos excelentes. O desempenho foi muito bom, viu? E a gente se vê num próximo momento. Então, bom retorno para todos vocês. Vocês estavam já com saudade, né, de forma virtual aqui. E aí a gente vai passando tarefas aí para a gente finalizar o caderno 2. A gente vai ter uma tarefinha do caderno 2, tá bom? A respeito de plano cartesiano para a gente completar os exercícios. Então, um grande abraço para vocês, uma boa semana e um bom retorno para vocês. Hasta luego!